noite. Que bom que a gente está de volta, né? Vocês já voltaram desde a segunda passada, mas a gente está voltando hoje. Graças a Deus. Deu para descansar. Graças a Deus também. Bendito seja Deus. Então a gente vai fazer um momentinho de oração, tá bom? Rezar um pouquinho. Hoje a gente vai rezar um pouquinho diferente. Mais ou menos como a gente faz no nosso grupo no sábado. Deus me inspirou no coração uma música, diante do que a gente vai ouvir hoje, do que a gente vai partilhar. Deus inspirou uma música no meu coração, uma música até que fazia muito tempo que eu não ouvia. E desde de manhã essa música ficou vindo. E quando eu comecei a rezar para terminar de me preparar para a noite de hoje, a música voltou. Eu digo, não, Deus quer que eu coloque essa música lá com eles. Então a gente vai rezar com essa música. Eu sei que talvez vocês não conheçam, ou talvez sim também, é uma música do Som do Monte, que é boa noite, a banda do Frei Gilson, né? Quando eu conheci o Frei Gilson foi com a banda Som do Monte. E aí, essa música do Som do Monte, então nós vamos rezar com ela, mesmo não conhecendo, a gente fecha os olhos, procura ouvir, procura ir se colocando diante de Deus com a música, tá bom? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, suplicando a Tua graça, suplicando um coração dócil, Senhor, que acolha tudo que o Senhor deseja falar, realizar em nós nessa noite. Aquilo que o Senhor tem para cada um particularmente, aquilo que o Senhor tem para todos nós como igreja. Nos colocamos ao Teu inteiro dispor, pedindo que o Teu amor e a Tua misericórdia caiam sobre nós como um orvalho e possa penetrar no nosso coração. Que também a nossa inteligência seja tocada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E a partir da nossa inteligência que o Senhor nos deu, nós possamos ir compreendendo todas a Tua palavra, todos os Teus mistérios, e assim poder aprender mais de Ti, e assim poder também, na nossa vida, contemplar, mas aplicar tudo que o Senhor nos dá e nos ensina. Então, ouvindo essa música, nós possamos nos colocar como necessitados da misericórdia, como aqueles que pedem essa misericórdia porque precisam dela.
misericórdia de tudo que você já fez, de tudo que desagradou o coração de Deus. Necessitados da tua misericórdia, Senhor. Por isso nós te suplicamos nessa noite, tende piedade, misericórdia, Senhor. Misericórdia das nossas fraquezas, misericórdia das nossas infidelidades, tende piedade, misericórdia. Somos fracos e pecadores, necessitados da tua misericórdia, Senhor. E assim, cheios dessa graça que o Senhor já moveu no nosso coração, de nos reconhecermos pecadores, de nos reconhecermos pequenos, nós te louvamos, Senhor, e te damos graça, porque é dom teu, Senhor, é dom do teu coração a misericórdia. E é dom também, Senhor, reconhecer que somos pecadores. Por isso, bendito e louvado sejas tu, Senhor, essa noite. Adorado sejas tu em nossas vidas. Te louvamos e te damos graças, porque nos trouxestes aqui para falar o nosso coração, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor, tu que és amor e misericórdia e move os nossos corações. Queremos derramar a nossa vida inteira, Senhor, diante de ti. Derramar os nossos corações e pedir humildemente misericórdia, porque somos pecadores. Também pelo coração imaculado da vossa Mãe Santíssima, colocamos a nossa vida, colocamos tudo o que somos, trazemos tudo, toda a nossa fraqueza, todos os nossos medos e angústias, Senhor. E colocamos no coração imaculado da Virgem Maria, pedindo que essa Mãe amorosa, bendita, nos conduza até o coração do seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, alguém quer partilhar o momento da oração? A gente sempre faz isso quando reza. Se alguém quiser partilhar alguma coisa, fiquem livres. Ixi, eu tô muito aqui. Aí tá ruim aqui pra ela. Não quer mudar a tua cadeira bem pra cá? Ela muda pra cá, que aí fica certinho. Obrigada, viu? Então, ninguém quer partilhar, todo mundo envergonhado. Deixa eu falar. Todo mundo assistiu o filme? Quem não assistiu? Sem medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo. Então, não... Hã? Perdeu. Guilherme disse que achava que todo mundo tinha assistido. Não tem problema não ter assistido. Por quê? O que a gente vai falar sobre o filme ainda, tá? Mas eu preciso assistir, tá bom? Então a gente vai falar na próxima semana. Vamos. Eu fui procurar também já dentro do YouTube e eu vi falando que é um dos filmes que está na lista do Vaticano. Sim. Interessante. O Vaticano assistiu e aprovou. Na segunda. É um filme maravilhoso. Eu levei muito tempo para assistir esse filme. Eu tinha assim meio que porque ele é um pouco monótono, né? Ele tem umas partes bem monótonas.
Mas 2 dias para assistir. ele tem umas partes bem monótonas. Mas quando a gente partilhar na semana que entra, vocês vão ver, vai dar vontade de assistir de novo o filme. Mas por que a gente não vai falar? Eu disse que a gente ia falar sobre ele hoje. Mas por 2 motivos. Um, que Deus foi suscitando um outro rumo para a gente iniciar. Né? Eu gosto muito de deixar o Espírito Santo agir, né? Não tomar a frente do que o Espírito inspira. E o outro é que eu sabia que nem todo mundo teria assistido. E é necessário que todos assistam. Né? Eu até falei para Guilherme, eu vou começar perguntando quem assistiu, porque eu acho que nem todo mundo assistiu. Mas dizendo já que eu já estava motivada a não falar dele hoje, tá? Independente de todos terem assistido ou não. Porque o Espírito Santo foi dando um outro rumo para o início. Como a gente vai ter 2 aulas sobre esse sacramento, que é o sacramento da penitência, então uma parte vai ser hoje e a segunda parte é onde a gente vai partilhar sobre o filme. Tá certo? Então pronto, então vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da penitência, né? Ou confissão, como a gente sempre diz. Sacramento da penitência ou confissão. A confissão, ela é o tribunal da misericórdia. Por isso a gente rezou com a misericórdia no início. Porque nós vamos ver, iniciar a falar sobre esse sacramento falando sobre a misericórdia, que é fundamental, que é o próprio Deus que acolhe o miserável. Né? Então, o sacramento da penitência, ele é o sacramento da misericórdia. Né? E é também o beijo de Deus na nossa alma, esse sacramento. Porque é o sacramento que nos acolhe, e nos acolhe exatamente como nós somos e estamos naquele dia da confissão. Certo? Então, o que vocês sabem, assim, quem quiser partilhar, o que vocês sabem sobre a confissão, do que seja a confissão? O que vocês já aprenderam na vida? Porque a gente aprende lá no iníciozinho, quando é criança, a gente aprende alguma coisa sobre a confissão. Alguém quer dizer alguma coisa? Partilhar? Até Luiz e Maricélia podem partilhar também. Quem aqui já confessou alguma vez na vida? Pronto, gostei da Então pergunta. já tem algumas pessoas que sabem o que é. Pode falar. A confissão é um sacramento instituído por Jesus na vida, quando ele volta, após a sua crucificação, e ele institui para os apóstolos: quem perdoar os pecados serão perdoados, quem perdoar serão retidos. E, assim, para mim é um dos sacramentos mais importantes que existem, primeiro porque, querendo ou não, todos somos pecadores, somos fracos, vamos cair. E é um sacramento que nos devolve o estado de graça. Perdoa os pecados graves, os mortais, que não são perdoados no ato penitencial da missa. E que, para ser válida, ela precisa, primeiro, de um bom exame de consciência, precisa de um arrependimento sincero e do firme propósito de não voltar a pecar. Além da parte, vamos dizer, burocrática, das fórmulas, da penitência ser paga. E é uma maravilha assim, sair do confessionário quando o padre fala: eu te absolvo, Pai, Filho e Espírito Santo. Parece que saem 2 toneladas assim. Exatamente. Assim, só lembrando assim, da confissão já me deixa mais leve. Assim. Verdade. A maioria de nós, as lembranças que tem sobre confissão é lá na infância, né? Quando a gente recebeu a catequese, quando era pequenininho. Eu, pelo menos, eu fiz minha catequese no Colégio Santa Teresa, que é o colégio de freira, né? Mas durante o ano inteiro que foi feita a catequese foi bom. Mas aí, quando chegou a parte da confissão, foi bem sofrível. Porque as lembranças que eu tenho é de muito medo. Muito medo, muito nervoso. Tinha 10 anos, né? Então era muito medo do que eu vou dizer, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer. Tem criança que até inventa pecado que não tem para poder ter o que dizer para o padre. Pelo medo, pela angústia que dá, porque não sabe o que vai, né? O nervoso, que não sabe o que vai. Mas é interessante porque a gente conhece muitos padres e alguns já conversaram com a gente e eles disseram que são as confissões mais lindas que eles recebem, das crianças. Porque, boa noite, na sua maioria, né,
Eu digo na maioria porque alguns, não que estejam mentindo, mas pelo medo se retraem. Mas na sua maioria eles são muito verdadeiros, né? Eles dizem tudo e na maior simplicidade do mundo. E claro, o padre que tem o jeitinho de ir instigando para eles falarem, então eles, na maior das simplicidades, né? Realmente como eles são, crianças. E aí vão colocando aquilo ali. Então, a maioria de nós conhece o sacramento da confissão assim, dessa forma, né? De quando era criança, não sabe profundamente ainda, e eu fui conhecer também, não tem muito tempo, com profundidade, o que é o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. A começar por isso que eu disse no início, né? Que é o tribunal da misericórdia. É o único tribunal no mundo, né? Em que a pessoa se acusa e sai livre. Você vai lá se acusar, porque o confessionário é o lugar de você se acusar, não é o lugar de você se desculpar, de você se justificar, não, ao contrário, é o lugar de se acusar. Você vai lá se acusar, né? Dizer, Senhor, eu pequei nisso, nisso, nisso e nisso, né? E sai de lá livre. Então é o tribunal da misericórdia. E é o beijo de Deus na nossa alma. É Deus que quer abraçar a nossa miséria com a sua misericórdia, nos envolver. E na Bíblia, existem duas palavras do hebraico, que a gente acho que já falou aqui, né, para designar misericórdia, que é Hesed, acho que já falamos aqui, Hesed e Haramim. São duas palavras hebraicas. Eu vou ler aqui cada uma, que a gente vai discorrer um pouquinho sobre elas. O Hesed significa graça, amor, bondade, fidelidade de Deus para com o seu povo. É Deus dizendo, mesmo que você seja infiel, eu sou fiel. Esse é o amor de Deus, a misericórdia de Deus que diz, se você é infiel, eu não sou, eu sou fiel, até o fim. Então, o Hesed significa isso. E o Hesed de Deus para com o povo é esse, né? De sempre acolher, de sempre, independente do que o pecador faça, ele sempre acolhe. E o Haramim, a palavra Haramim, que também designa misericórdia. Haramim significa entranhas de misericórdia, amor de entranhas. É o que designa o amor, é como comparando o amor de mãe. Na verdade, o significado da palavra Haramim, ela vem da palavra Harem, que significa entranhas, útero. Essa palavra significa isso, Harem, então vem dessa raiz. Então é amor de entranhas. É aquele amor de mãe, que tudo perdoa. E aí eu lembro do padre que falou para a gente sobre esse assunto. Ele comentou um exemplo. Durante muito tempo, ele era da pastoral carcerária. E aí ele ia toda semana nos presídios. E ele disse que sempre, invariavelmente, 80% das pessoas que estavam lá para visitar eram mães, né? E ele disse que, mesmo para instigar, ele perguntava. Tinham mães lá que tinham filhos condenados a 20, 30 anos, 10 anos, né, de condenação. E não eram nenhum coroinha, né? Não era nenhum meninozinho bom. Eram pessoas que tinham feito muitas coisas ruins, né? E aí ele perguntou, mães que estavam lá já há 10 anos visitando seus filhos, e ele perguntou, mas por que você permanece aqui toda semana? E a resposta era sempre a mesma, mas é meu filho que está aqui. Ou seja, para a mãe não importa, para a mãe é o meu filho. Então é somente para fazer uma comparação, já que os nossos olhos não conseguem enxergar Deus de uma outra forma, a gente pode fazer essa comparação desse amor de mãe, desse amor de entranhas. Então é esse amor de entranhas que nos acolhe na confissão. Só para a gente ter noção de que a gente não precisa ter medo de buscar Deus na confissão. Porque quem nos acolhe, apesar de estar lá a pessoa do Padre, quem nos acolhe é o próprio Jesus. E é Jesus revestido de misericórdia, porque Jesus é a face da misericórdia no nosso meio. Então, aqueles que tiveram a graça, nós
pela graça temos a Eucaristia, mas aqueles que tiveram a graça de olhar o rosto de Jesus, olharam o rosto da misericórdia. Então, Jesus é a encarnação da misericórdia. E é essa encarnação que nos acolhe, né, com todos os nossos pecados. Por pior que seja, a gente se olha aqui, como a gente já está convivendo há bastante tempo, a gente já começa a se achar bem legal uns com os outros, mas ninguém sabe o que eu sou, na verdade, quais são as minhas trevas, quais são as minhas sombras, né? Mas Jesus sabe, e Ele não me repele por isso, ao contrário, Ele me atrai. E é isso que deve nos fazer nos lançar nos braços de Deus no confessionário. É exatamente a nossa miséria, as nossas trevas, as nossas sombras, o lamaçal dos nossos pecados que atrai Deus para nós. É meio, né? Meio doido assim, mas é isso. E muitas vezes a gente pode até pensar que, poxa, já que o amor se atrai por essa miséria, já que a misericórdia se atrai pela miséria, então peraí, deixa eu pecar mais para ver se Deus me ama mais, né? Não é isso, mas não é e é, né? Eu não devo fazer pecado, cometer pecado, para que Deus me ame mais, mas Deus me ama cada vez mais, quanto mais pecador eu sou e volto para Ele. Então vamos lá, vamos continuar. E aí a gente, para entender um pouquinho melhor e aprofundar um pouquinho melhor sobre a misericórdia, a gente precisa buscar a palavra de Deus. E na palavra de Deus, apesar dessas duas palavras não estarem explícitas, nem Hesed, nem Haramim, mas na forma com que os autores, os profetas vão discorrendo, ali você entende que é esse amor. No final, ou então eu vou pedir para Guilherme colocar lá quais são as passagens para depois vocês lerem. Mas tem algumas muito específicas, muito, muito profundas que vocês precisam mergulhar se querem conhecer a misericórdia, se querem saber quem os acolherá no confessionário, que não é o padre, é Jesus. Tá bom? Então a gente vai comentar um pouco, falar um pouco sobre as 3 parábolas da misericórdia. Vocês sabem quais são as parábolas da misericórdia? Então, a primeira parábola da misericórdia é a parábola do pai misericordioso, que a gente conhece como do filho pródigo, né? Mas, na verdade, é a parábola do pai misericordioso, né? O filho volta, mas a parábola está em volta do pai. Todo mundo conhece essa parábola do filho pródigo? Já ouviram? Já? Já, né? Todo mundo, certo. Então, é o filho mais novo, o pai tem 2 filhos, o filho mais novo pede a herança para o pai me dá a minha herança, a minha parte na herança, e o pai dá, e ele vaza, né? Vai para um país bem distante, um lugar bem distante, e lá ele gasta toda a herança que o pai deu, né? Dissolutamente. O filho que ficou até diz assim, esse teu filho que gastou com mulheres e bebidas, ele até dá nome para o pecado do irmão, né? Com prostitutas e tal. Mas, enfim, ele vai, gasta tudo, e um determinado dia a região que ele está, começa a passar muita necessidade, ele já não tem mais nada, bom, preciso trabalhar agora, né? E aí o único emprego que ele acha é de cuidar dos porcos. E cada coisa nessa parábola tem um significado. E ele começa a cuidar dos porcos, e já passando muita fome, ele deseja, inclusive, comer a comida dos porcos, de tanta fome. Até que, a palavra diz, ele cai em si, né, e lembra que ele tem um pai. Né, e que na casa do pai dele, nem os empregados passam fome, os empregados se alimentam com pão. Então ele decide, vou voltar para o meu pai, porque lá até os empregados têm o que comer. E aí ele volta, ele decide e toma a direção de volta. E no caminho ele vem treinando, inclusive, o que ele vai dizer para o pai dele, né? Chega lá, eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, né? Mas me trata como um dos teus empregados. E aí a palavra diz também, o pai o esperava ao longe, né? Ao longe. Ele olhou o filho que vinha ao longe, ou seja, esse pai estava de prontidão esperando o filho. E quando o filho chega, não dá tempo do filho expressar o que ia dizer, o que ele treinou o caminho todo. O pai abraça,
beija, chama os empregados e diz, traz a melhor veste, traz a sandália, traz o anel, né? Mata o novilho mais gordo, para que a gente possa festejar a volta desse filho. E aí tem todo o desdobramento depois do irmão que ficou, mas nos interessa agora essa parte. Então vamos lá, por partes, né? Para começo de conversa, quando a gente diz assim, o filho pediu a herança, né, desse pai, a herança em vida, o pai era vivo, né? A gente sabe que a herança é depois da morte, a não ser que o próprio pai decida fazer essa distribuição aí da herança em vida. Mas o filho pedir, especialmente para eles, para os judeus, o filho pedir a herança é como se ele dissesse, para mim você está morto. Você não importa para mim como pai. Você está morto. Então isso é uma grande decepção para um pai. É uma ferida profunda no coração de um pai o filho pedir a herança. Mas o que é que o pai faz? Ele diz, não vou te dar porque você nem merece. Primeiro que está me ofendendo, segundo que o dinheiro é meu, né? O justo na nossa cabeça é esse. Não, eu não morri, por que eu vou te dar meu dinheiro? Não, ele dá. Dá a liberdade para esse filho, para ele ir viver. E ele vai, né? E aí a gente já sabe a história. Gastou lá com tudo enquanto que ele achou que deveria gastar. Cai em si, a palavra diz que ele cai em si, né? Aliás, chega a fome e a necessidade que faz com que ele vá buscar emprego e vai trabalhar cuidando dos porcos, e a gente sabe que também para os judeus os porcos eram impuros, tanto que eles não comem carne de porco, quanto mais cuidar de porco, né? Então ele foi para a coisa mais baixa que poderia existir para eles, cuidar dos porcos. Então ele chegou no fundo do poço, né, da dignidade humana para os judeus. Para nós não, aqui nós brasileiros, né? Eu morei no interior, cansei de ver, minha vizinha tinha um chiqueiro, cansei de vê-la levando lá a comida. Então para a gente aquilo era natural, para eles não. Então tem um significado nisso. Ele chegou no mais baixo, no patamar mais baixo que uma pessoa pode chegar, na sua dignidade humana. E ali ele caiu, a palavra diz que ele caiu em si. Caiu em si. Mas ele caiu em si reconhecendo o que ele perdeu. Né? O que ele perdeu. Ele ainda não reconhecia a misericórdia do pai dele. Ele reconhecia que ele perdeu muito com a besteira que ele fez, né? E aí ele decide voltar, porque ele sabe que na casa do pai dele nem os empregados são tratados dessa forma. E aí ele volta e vem treinando no caminho. Eu sempre digo que ele vem treinando para convencer o pai dele, né? A gente sabe, todo mundo aqui já foi jovem, já foi não, né? Tem muitos jovens, eu já fui jovem, muitos já foram adolescentes, que a gente muitas vezes fica treinando o que vai dizer para os pais para convencer. Se a gente quer alguma coisa, a gente fica, vou dizer isso, vou dizer isso, vou dizer isso. Eu sempre digo, ele estava tentando convencer o pai dele, né, a acolher a desculpa dele. E quando ele chega, a surpresa é que o pai nem deixa ele falar, né? O pai acolhe, abraça, beija, né? E chama os empregados para dar a melhor veste, para dar a sandália nos pés e o anel. Ou seja, o pai restitui para esse filho toda a dignidade dele, que ele perdeu, toda a dignidade. Tudo bem. Uma vez eu estava em oração, essa palavra ela é riquíssima, né? Essa parábola. Você pode estudar essa parábola 200 vezes. 200 vezes Deus vai te dar uma novidade nela. 200 vezes tu vai descobrir uma novidade. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso, né? E uma vez eu estava estudando ela, e quando chegou nessa parte, né, da veste, da sandália e do anel, Deus dizia assim, a veste, né, cobrindo com o amor de Deus, né? Vestindo com a misericórdia, cobrindo com a proteção do Altíssimo. A sandália é a força do Espírito Santo, porque a partir de agora ele vai ter que amadurecer e caminhar, crescer na vida, né? Não mais tomar as atitudes que ele tomou anteriormente. E o anel
é o sinal de pertença. Isso daí é verdade mesmo. Então, as famílias, antigamente, tinham anel com o brasão da família. Então, colocar o anel é devolver o sinal de pertença. Você ainda é pertença. Ele vinha com que pensamento? Me trata pelo menos como os teus empregados. E o pai vai e diz, não, peraí, você é pertença, você é filho, né? Ele não esperava. Para o filho foi uma surpresa, porque ele não esperava ser tratado como filho novamente, porque o que ele merecia nem era ser tratado como empregado, na verdade, né? Obrigada. Eu ouvi um padre uma vez até ele falando que, assim, nessa parábola, como ela é interessante. A gente sempre escuta, sempre tem uma coisinha ali, né? Ele diz assim, ainda tem, com todas as misericórdias, aí ele diz assim, ainda tem um fuxiqueiro maldoso. Aí, sim, é um fuxiqueiro É o maldoso. irmão mais velho. Não? É o que diz assim, ó, teu irmão chegou, teu pai Ah, vai fazer é. uma festa. A Dá maldade tempo, dá ali, né? Pra fazer o irmão ficar com mais raiva do irmão. Mas uma coisa interessante no retorno do filho, a gente está vendo muito a questão do pai. Se a gente for analisar mesmo sendo um retorno onde ele ainda não reconhece a misericórdia do pai, mas ele já sente que no coração que ele errou, né? No fundo ele sabe, eu errei. Né? Eu fiz alguma coisa que não foi legal, que desagradou. Então, quando ele vem treinando em dizer para o pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não deixa de ser uma contrição no coração dele. Porque o que Deus deseja, e aqui eu vou falar de Deus mesmo, o que Deus deseja é o eu pequei. Independente de qualquer coisa. Eu preciso dizer, pai, eu pequei. Né? E ele reconhece não só que pecou contra o pai dele da terra, mas ele reconhece que ele ofendeu a Deus. Então, eu pequei contra o céu e contra ti. Isso aí, quando ele diz, já abafa toda, vamos dizer assim, a revanche que poderia ter de um pai contra um filho. Né? Ali já morre tudo nesse eu pequei, porque ele reconhece que ele é pecador. E isso é condição fundamental para a gente se aproximar do confessionário. Eu preciso reconhecer. Eu não posso. E assim, a contrição dele, né, de saber que pecou, ainda não era uma contrição perfeita, era uma atrição, né, que é a contrição não perfeita. Existe a contrição perfeita, que é quando você se arrepende do pecado porque ofendeu a Deus, você sabe que magoou, e às vezes até chora o seu pecado, porque você feriu a Deus, né, embora Deus não possa ser ferido, mas no nosso coração a gente sabe que feriu esse amor, né, essa é a contrição perfeita. E existe a contrição que não é perfeita ainda, que ainda tem dentro dela interesses próprios, como ele que... Bom, lá na casa do meu pai eu vou ter alimento. Então, esse era um interesse por trás. Mas já existia uma contrição. Ela não era perfeita. Então, quando a contrição não é perfeita, é chamada de atrição, não de contrição. Certo? Só um ensinamentozinho. Tem um livrinho que é de meditação de orações e que fala de contrição perfeita, que é justamente esse arrependimento por ter rejeitado o amor de Deus, vamos dizer assim, e fala da imperfeita, que seria mais assim, sei lá, o medo do inferno, o medo da punição. Também. O medo do inferno, o medo da punição, ou por interesse, né? De, vamos dizer, sei lá, quando a gente é jovem a gente faz muito isso. Eu quero alguma coisa, penso que estou desagradando e vou lá e confesso para poder ficar bem na fita, né? Então isso é uma atrição. Acho que tem até um vídeo do padre, É, né? Que fala sobre. eu até perguntei se isso aí que era a contrição perfeita. Tem lá no vídeo. Ah, tá, legal. Mas mesmo uma contrição imperfeita, Ela tem valor. tem o seu valor na Tem. condição, né? Ela Do tem. seu ideal. Ela não é o ideal, exatamente. É o padre Garrigou Lagrange, ele é teólogo, eu acho. Teólogo, né, pai? Garrigou Lagrange.
ele fala muito sobre isso, sobre a imperfeição, a penitência, o penitente imperfeito, né? Que é aquele que, por diversas coisas, então, mas tem o seu valor. O medo do inferno já é um passo, porque você já sabe que algo que você faz pode lhe condenar ao inferno. Então, ali você já evita, mesmo que por medo do inferno. Né? Já dá essa evitada nesse pecado aqui, né? Mas o ideal... E aí, assim, mas como é que eu vou ter? Durante muito tempo também eu ficava, meu Deus, eu preciso ter a contrição perfeita, né? Doer e chorar meu pecado. Como eu faço isso? É bom. É pedir a Deus esse coração contrito, esse coração humilhado, como a gente cantou, né? Contrito, humilhado, esmagado pelo meu pecado, sabe? Me olhar mesmo e dizer que a minha verdade esteja exposta. Isso eu vou já falar mais na frente, né? Assim como Jesus, nu na cruz, porque ali estava a nudez de Jesus, a gente olha a cruz de Jesus, o crucificado, com aquela coisa enrolada nele, quase como uma fralda ali, mas não era, ele estava nu, sem nada. Isso aí é para que a gente não se escandalize. Mas ele estava nu. Essa era uma das humilhações, era ficar nu. Então Jesus estava completamente nu. E é assim que a gente deve ficar diante dele, completamente nus, né? Que a nossa verdade, por pior que seja, esteja exposta diante de Deus. Porque aí eu volto. Aquele que nos acolhe é o Senhor misericordioso, não o justo juiz. Ainda aqui. Aqui quem nos acolhe é a misericórdia. A justiça é depois da morte. Tá? Mas aqui, então, vamos aproveitar este tempo de misericórdia. Nossa Senhora em Medjugorje fala muito sobre isso, que nós vivemos o tempo da misericórdia e que devemos aproveitar esse tempo da misericórdia, não desperdiçar, né, o tempo da misericórdia. Buscar, correr. Uma vez eu acompanhava uma pessoa, um jovem, que é o Guilherme, que era do grupo que a gente participava muitos anos atrás. Ele era do Ministério de Música, ou seja, era alguém de frente ali do grupo, né? E ele se envolveu com uma mulher casada. Ele era solteiro, mas ela era casada. E ele se envolveu, e aí ele foi lá para casa chorar, dizer que não ia mais tocar, que ia sair do ministério, e ela também era do ministério. E o marido dela também era do ministério. Piorou a situação, assim, triplicou. E aí ele dizia assim, estou morrendo de vergonha, nunca mais eu vou me confessar, nunca mais eu vou na igreja. Epa, pode parar, bem aí. Para bem aí. Agora, para com isso. Meu amigo, agora é que tu deve correr para o confessionário. Corre para o confessionário. Jesus está te esperando, porque é de ti que ele precisa e tu precisa dele. Então é para lá que tu tem que correr. Para dessa história. Eu digo, olha, primeiro, se o padre não se escandaliza com o teu pecado, muito menos Jesus. O padre não vai se escandalizar, porque os padres já ouviram de tudo no mundo. De tudo. Esse padre que nos formou sobre esse sacramento, que eu me baseei muito no que ele falou para falar para vocês, um padre francês, padre Arnaud, ele dizia assim, nunca me escandalizei, em todos esses anos, parece que ele já tinha 20 e poucos anos de sacerdote, nunca me escandalizei com nenhum pecado, porque eu já vi de tudo. Ele disse, e outra coisa, todos os pecados que já foram confessados para mim, ou eu já cometi, ou eu posso cometer, qualquer um. Então eu não me escandalizo. Então se o padre não se escandaliza, menos ainda Jesus, que é para ele que a gente vai confessar, né? É para ele que a gente vai lá correr. Então eu dizia para ele, não perde a chance, de forma alguma, corre, vai confessar teu pecado. Se cair de novo, corre de novo. O que o demônio quer é exatamente isso, colocar uma vergonha.
eu estou envergonhado demais, estou muito envergonhado, não dou conta de chegar na frente do padre e dizer, muito bonito, para pecar não tem vergonha, né? Mas para confessar tem. Isa, e digo mais, o demônio, ele coloca no teu coração, quando a gente peca, né? Quando ele coloca no nosso coração, como se a gente Ele não tivesse... tira a vergonha para pecar E e também- coloca a vergonha para confessar. E também nos coloca o não direito à misericórdia de Deus. Ele coloca que você não tem direito de ter perdão, você não Exatamente, pode se perdoar. exatamente. O próprio pecado gera esse sentimento na gente. Ele gera no nosso coração uma coisa que limita o amor de Deus, limita a misericórdia. E faz com que a gente se ache muito coitado, porque, não, mas eu sou o pior pecador do mundo, eu sou a pior pecadora do mundo. Faz de nós até incrédulos. Incrédulos, né? Que acreditar que Jesus não possa nos perdoar é nos tornar incrédulos. Exatamente. Então, não sei, cada um sabe de si, né? Eu sei de mim, aí Guilherme, estou aqui, amanhã eu vou correr para o confessionário. Ontem eu nem comunguei, para ter ideia. Ontem eu nem comunguei, porque eu digo, não posso comungar, eu tenho que correr para o confessionário. Então, cada um sabe de si, cada um sabe. Mas, mesmo que você, não sei se meu pecado é maior, talvez o meu seja maior que o de todos, mas quem tiver assim, se olhando e vendo, poxa, meu pecado, esse aqui, creia, tem perdão. E é para ti a misericórdia. É para ti que Deus veio, que Jesus veio. Jesus não se encarnou e morreu na cruz para os bons. Ele mesmo disse, eu vim para os pecadores. Os doentes é que precisam de médico, não são os que estão sadios, são os doentes. Então, uma pessoa que se reconhece pecadora, ela se reconhece doente, necessitada de médico. E quem está necessitado de médico tem que correr para o hospital, né, para buscar o remédio. E esse remédio é o sacramento da penitência, que vai nos limpar, nos lavar, nos purificar. E quando a gente sai, o Rafael dava essa comparação, e quando a gente sai do confessionário, nós saímos como no dia do nosso batismo. Ele falou do batismo semana passada, não é isso? Nós saímos como no dia do nosso batismo, nós saímos puros, limpos, lavados, purificados, sem mancha nenhuma, a não ser se você cometeu um pecado mortal, e aí você recebe o perdão, mas a mancha do pecado fica. E aí, no dia foi sábado. Sábado agora teve, não sei se todo mundo ouviu falar da missa do perdão de Assis. Pronto. É um exemplo. O perdão de Assis é uma indulgência concedida, foi uma indulgência concedida a São Francisco de Assis, e ele pediu que essa indulgência fosse distribuída a todo mundo. E o Papa concedeu. Nesse dia, né, que é pode ser 1º ou 2 de agosto, da Porciúncula, o perdão de Assis. Nesse dia você recebe a indulgência plenária. A gente não vai aprofundar nas indulgências, mas eu vou só dizer, a indulgência plenária, ela apaga a mancha do pecado. Não é que ela te perdoa. Você já confessou um pecado mortal, no qual você ficou manchado, e a indulgência plenária, ela apaga essa mancha. Ou seja, é uma mancha que te levaria para o purgatório. Certo? Se naquele dia que você recebeu a indulgência plenária, você morrer imediatamente, é céu direto. Dispensa reparação. Fez assim? Tá. Dispensa qualquer reparação. Você tá. Por isso, no dia de uma indulgência plenária, me leva, Senhor, me leva, Senhor. Por exemplo, uma pessoa casada no casamento, pecado mortal. Sim. Só tem perdão quando se confessar, casar já na igreja. Sim. Então, essa é uma questão mais profunda, porque a igreja, em algumas situações, a igreja dá... eu até ia falar aqui, me esqueci o que era que eu ia falar. Existe o batismo de intenção, é isso, né? Batismo de intenção. Quando a pessoa, dentro de si, tem um desejo profundo... Pronto.
se você já sabe. Quem não estava, é isso. A pessoa tem dentro de si um desejo profundo de ser batizado, mas ainda não foi batizado por, sei lá, qualquer coisa que impeça. Está fazendo catecumenato. Tá? Então ainda não foi batizado. Para a igreja, você já é um batizado. Porque existe o desejo no teu coração de ser batizado. Também existe quando você não pode confessar ou você está indo ao confessionário, já se arrepende e há algum impedimento, no caso, quem é casado só no civil, precisa que o outro queira também, né? Não é só um lado. Precisa que o outro queira. Mas essa intenção do coração é levada em conta. Deus leva em conta. Afinal, ele é misericórdia, né? Mas não é a misericórdia para acolher o pecado, não. Ele acolhe o pecador, tá? Ele acolhe o pecador. Desde que essa intenção no coração da pessoa seja uma intenção de busca, de não desistir, de estar na graça, né? Então, eu vou fazer de tudo, né, para estar na graça de Deus. O que impede o casamento? É só porque ele não quer. Então, joelho no chão e reza, até ele querer. Há poucos dias a gente viu o testemunho de uma pessoa, né, Maricela? Aquela moça que a gente conheceu que foi rezar na casa dela. Lembra? Foi rezar o cenáculo. Não sei se tu te lembra. Que ela falava exatamente que a dor do coração dela era porque ela não era casada e o marido simplesmente não queria. Dizia que não queria, né? E ela, uma mulher convertida, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, de busca de Deus, de joelho no chão, ela não desistiu. Ela rezou, não sei nem quantas quaresmas que ela rezou, pela conversão do marido dela e por esse matrimônio, né? E joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão. Todo mundo, fora que além de tudo, o marido não era lá essas boas piscas do mundo todo, né? Ainda aprontava 1000 com ela, né? 1000. Então, todo mundo da família dizia, pelo amor de Deus, larga. E algumas pessoas até da igreja diziam assim, olha, se tu largar, tu vai poder comungar, né? Tu vai poder comungar, tu confessa e comunga, porque, afinal de contas, é ele que não quer. Só que ela tinha no coração o senso já do matrimônio, né? Ela já tinha uma família constituída, com 2 filhos já praticamente adultos. Ela não desistiu. Rezou. Aí eu tô aqui um belo dia olhando aqui os status do WhatsApp, né? Como eu tinha o número dela, apareceu o casamento dela. Eu quase caí, eu disse, meu Deus, ela conseguiu. E a felicidade. E mais, detalhe, foi ele que pediu para casar. Ele que disse, vamos casar. Então, gente, não há nada sem solução. E Deus, ele não se nega para um filho que pede as coisas do céu. Ele nega se a gente pedir para ganhar na loteria, porque isso aí não compete a ele, Deus não se importa com nada disso, tá? Se eu pedir para, sei lá, o mal para os outros, não vou nem dizer o que eu estou desejando, porque está sendo gravado, mas, né? Todo mundo sabe aí como é que nós estamos aqui no Brasil. Mas se eu pedir para Deus a graça, a própria palavra diz, né? Qual pai que o filho pede um pão e ele dá um escorpião, ele dá uma pedra? Deus dá o melhor. Então, Deus sabe do desejo do coração. Eu quero, Senhor, é o sacramento. Eu quero para eu poder te receber na Eucaristia, para eu poder ser perdoada, para eu poder te encontrar no céu. Deus dá. Não tenha dúvida. Só não desiste. Só não desiste. Só confia na misericórdia. Busca. Não desiste. E mais, é algo maior ainda, porque tu não está desejando só para ti, tu está desejando para o outro também, porque o esposo receber também é salvação da alma dele. Então, tu não está salvando só a tu está salvando a alma do teu esposo. Deu para entender? Então, vamos lá. Que horas são, gente, por favor? Tá, vamos lá. Aí eu vou pular já. Pronto, a parábola da misericórdia. Principal, Pai, eu pequei. Então, reconhecer esse pecador. Pedir o perdão sem interesse. E o pai, ele sempre se apoia na decisão do filho de voltar. É esse o apoio da misericórdia. É a decisão que o filho tem de voltar. Pronto.
Tá? Então, vamos para outra parábola. A parábola dos obreiros da última hora. Eu vou colocar todas as palavras, né, para a gente não perder muito, nosso tempo é curto. Então, a gente vai colocar no grupo a parábola e a citação, tá bom? A parábola dos obreiros da última hora. É uma parábola interessante. É um homem que está contratando pessoas para trabalhar na vinha dele. Né? Eu acho que é a vinha, não sei. E aí ele contrata uns pela manhã e dá o valor do pagamento. Eu não me lembro agora, vamos dizer. Um denário. Ó, tá afiado. Ele combina com esse que ele contratou de manhã, um denário. Eu vou te pagar um denário para tu trabalhar até o final do dia, até encerrar o horário. Beleza. Que é combinado, tá tudo certo, né? E ele vai. Depois ele contrata ao meio-dia. Eu estou dando aqui, eu estou chutando porque eu não sei gravar, tá? Depois vocês vão ler, vocês vão... ela errou nisso aqui. Mas é mais ou menos isso. Então, outro ao meio-dia e diz, eu vou te pagar um denário para trabalhar até o final do dia. Beleza. E depois, vamos dizer, ele contrata mais um ou mais uns no final da tarde. Vamos dizer que o cara ia trabalhar meia hora, uma hora de trabalho. Eu vou te pagar um denário para trabalhar. O que foi contratado de manhã se achou injustiçado. Assim como o filho que ficou lá, que a gente nem tocou no nome dele, né? O filho foi, o outro ficou trabalhando, também se achou injustiçado. Esse se achou injustiçado. Mas como assim? Tu me contrata de manhã para trabalhar o dia inteiro, me paga um denário, contrata esse bonito aí 5 horas da tarde para trabalhar até 6, pagando um denário? Não é justo. Aí o dono da vinha diz, vem cá, mas eu não tenho o direito de ser bom com quem eu quero ser bom? Eu não tenho o direito de fazer do jeito que eu bem entender com o que é meu, né? Quanto foi que eu te contratei? Um denário. Pronto, meu amigo, eu te paguei um denário. O que eu faço com o resto, isso não te compete. Então, a gente tem muito essa coisa de querer se justificar, né? Mas, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu fui tão bonzinho, eu dava aula de catequese, toda segunda-feira eu estava lá, eu ia para a adoração, eu não perdi uma missa de domingo. E o fulaninho, que fez e aconteceu a vida inteira, né? No último momento se converte, vem todo santinho, e aí vai receber a mesma coisa que eu? Sim, vai. Porque o prêmio é só um, a vida eterna. A convivência com o céu, a misericórdia que vai nos acolher no céu. O prêmio é um só, a eternidade. Deus não tem além da eternidade para nos dar, Ele tem a eternidade no seu seio. E é esse prêmio que Ele dá para todos os que foram, desde cedo, chamados por Deus a estar na vinha, trabalhando. Eu e Guilherme, nós estamos há 30 e poucos anos na vinha já. 30 e poucos anos. Né? Então eu vou dizer, não, Luiz, que entrou outro dia na vinha. Né, Luiz? Luiz vai entrar na minha frente. E aí, né? Entre, é que aceite, que ouça o chamado. Né? O prêmio, aquilo que Deus vai dar, não nos compete. Não nos compete. Nós temos que ser os felizes, né? Os bem-aventurados que fomos chamados. Os bem-aventurados que ouvimos o chamado e demos o nosso sim. No caso de vocês, o estar aqui é um chamado a estar aqui. E vocês deram o sim. No meu caso, a estar deste lado, hoje. Né? Amanhã pode ser vocês. Deus, e creiam. Deus, Ele é assim, eu vou logo avisando, viu? Ele é assim, você dá um sim e Ele já te pede outro. Tu dá esse, Ele já te pede outro. Então, as missões vão sempre ficando num grau mais difícil, mas em compensação, Deus nunca nos chama sem dar a graça correspondente. Nunca. Ele não é injusto, Ele não é um patrão, Ele é o nosso Senhor, Pai, todo misericordioso. Ele nos chama, mas Ele nos dá a graça correspondente sempre.
Ele não nos lança na fogueira e te vira. Não, ele dá a graça. Mas ele pede. Então vão logo se preparando aí. Prova viva. Certo. Então, aí, assim, um outro comentário aqui dessa. Às vezes a gente até se escandaliza, né? Por exemplo, gente, cada um traz na sua mente aí alguém que você considera assim a escória da humanidade. Alguém que hoje você olha e diz, eu venho assim rapidinho, um monte de gente assim na minha cabeça, né? Esse aqui, misericórdia, Senhor, justiça. Justiça, Senhor, né? Então, me vem uma figura na minha mente e eu quero justiça. Mas aí o bendito vai e se arrepende de toda a maldade que fez, de tudo que aprontou na vida. Senhor, me perdoa, o coração contrito. O que que o Pai misericordioso vai fazer? Vai dizer negativo, porque Isa quer justiça. Tu não vai ser perdoado, tu não vai entrar. Não. Vem, meu filho, e abraça. E aí eu me escandalizo. Não é possível, Senhor. Essa criatura mesmo, né? Mas é essa criatura que Deus quer. Né? A gente fica com esse olhar de justiceiros, de contabilistas, porque a gente não só contabiliza o bem que a gente faz, a gente contabiliza o mal que o outro faz, para botar na balança. E para dizer que Deus precisa agir conforme o meu peso e a minha justiça. Ó, Senhor, Maricélia tem isso, isso e isso, mas eu sou boazinha. Aí a gente vai falar da parábola do publicano e do fariseu. Vocês conhecem também? O publicano e o fariseu chegaram no templo. O fariseu entrou na frente, se ajoelhou e, Senhor, obrigada, Senhor, porque eu não sou como o publicano. Eu não faço isso, não faço aquilo outro. Eu faço isso de bom, eu faço aquilo de bom. O publicano, sabendo que tinha as suas misérias, nem ousou entrar. De onde ele estava, ele disse, Senhor, perdão, porque eu não mereço. E aí a pergunta que Jesus faz é, quem saiu justificado? O fariseu ou o publicano? Diante de Deus. Quem foi justificado pelo próprio Deus? O publicano, que não foi lá se justificar. Ele foi pedir perdão. O fariseu foi se justificar. Essa parábola deve estar muito gravada na nossa mente no dia da confissão. Nós não vamos para o confessionário nos justificar. Não vamos. Pecado tem nome. Pecado tem nome, tá? Pecado não é, Senhor, eu pequei, eu sou má, olha, meu coração é muito maldoso, porque eu penso mal, porque eu ajo... Não. Pecado tem nome, né? Senhor, eu matei, eu roubei, eu adulterei. Então, vai lá nos 10 mandamentos que você vai saber o nome do seu pecado. E é esse nome que a gente tem que ir lá dizer. Ah, mas eu tenho vergonha, mas de pecar não tivemos. Não tenho coragem. Não, meu amigo, peça o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso aliado na confissão. É Ele quem nos impulsiona. É o Espírito Santo. Primeiro que é Ele que nos revela a nossa miséria, né? Porque por nós mesmos a gente só cobre a miséria, esconde a nossa miséria. O Espírito Santo revela a nossa miséria. Ele mostra quem a gente é. Então, Ele é o nosso aliado para a confissão. O Espírito Santo me mostra. Senhor, revela a minha verdade, a minha miséria. Eu sou pecadora. Mas eu preciso saber. Porque às vezes eu cometo um pecado e eu quero disfarçar esse pecado, justificando. Até lembrei de uma coisa que o Padre Arnaud contou também. Ele disse que a pessoa chega no confessionário e diz assim, Padre, eu briguei na minha casa, eu soltei os cachorros lá, porque eu moro com a minha tia, mas, Padre, essa minha tia... Padre, primeiro, ela cozinha péssimo. Segundo, aí ela vai, né, discorrendo o rosário das maldades da tia. Ele disse, gente, eu já estava com
abuso dessa tia. Ô tia chata, que eu não aguento, né? Mas e aí, tá, beleza. Aí ele disse que no final ele disse, tá, tudo bem, agora eu já conheço a sua tia, eu preciso lhe conhecer. E você, quem você é? Então, por mais que a gente queira justificar o nosso pecado pelo pecado do outro, não quer dizer que o outro não está pecando, me levando a pecar. Não, não é isso, não é que eu estou sendo injusta com a pessoa. Não, muitas vezes a pessoa é má mesmo e me induziu ao pecado. Mas peraí, me induziu ao pecado? Ela me botou um revólver na minha cabeça? Não, eu pequei. Eu preciso reconhecer que eu pequei. Muito embora tenha todas estas circunstâncias ao meu redor. Mas sou eu. A verdade é que sou eu. E eu preciso reconhecer, né, que eu sou a miserável, que necessita da misericórdia. Estamos entendidos até aí? E aquele que guarda o pecado, guarda para quem? Próprio. É. E ele, o inimigo, ele é o artista, né, dissimulador, que nos ensina a ser artistas dissimulados. Nos ensina a dissimular pecado, a enfeitar pecado. Mas não é tão grave assim, né? Não é tão grave. Outra coisa, a gente vai para o confessionário e aí a gente confessa algumas coisas e outras não, porque aqueles mais cabeludos, aqueles mais terríveis, né? A gente não tem coragem. Chega lá na hora, engata bem aqui, não sai, né? Não sai. Gente, eu não estou falando, eu estou falando porque eu sei. Não é porque eu sei, porque eu já fiz isso, né? Eu já fui lá e já experimentei o horror de sair do mesmo jeito. Porque não adianta tu confessar 15, 20 pecados da tua lista e deixar aquele pior. Ou mesmo qualquer um. É preciso que confesse tudo, porque aquele um que tu não confessou é a mesma coisa de dizer, eu não confio na misericórdia. Eu não confio que Deus pode me perdoar. Mesmo a gente dando a desculpa que é por vergonha, mas não é. O fundo disso é não confiar na misericórdia, porque se eu confio, é como aquela história que Guilherme conta, né, dos muçulmanos, né, que dizem, vocês não acreditam que Jesus está na Eucaristia. Os católicos não acreditam. Porque se acreditassem, eles não saíam de dentro da capela do sacrário. Se eles acreditassem que Jesus está lá, não sairiam diante da capela do sacrário, para estar diante do Deus deles. Então é a mesma coisa. Se eu não confesso esse pecado, eu não confio que a misericórdia me acolhe e me perdoa de verdade. Eu passaria por cima de tudo para contar esse pecado, o pior que seja. E vocês não têm ideia desse pecado que você guarda durante um tempo, com vergonha de contar, o dia que tu conta, é uma libertação tamanha que eu não vou dizer que nunca mais você cometa esse pecado, porque a gente é pecador mesmo, né? Pode cair a qualquer momento, mas eu tenho certeza que a graça que Deus dá é tamanha, porque é como eu disse antes do filho pródigo, o que motiva o pai é o filho voltar, é a decisão de voltar. Então, é isso que motiva. Pode falar. Eu sei que não existe uma forma, mas qual seria o melhor jeito da gente confessar no sentido da preparação, do pré, né? E do como falar. Eu já ia perguntar isso, mas tu já mencionou. Eu matei. Então, eu já vi também nas preparações que eu fiz para confessar, você pode, eu não sei se tem que falar o eu matei, não o porquê, mas eu matei fulano, ou entrar mais a fundo, ou só... Eu iria falar isso no final da próxima aula, que eu vou deixar tudo bem organizadinho para vocês, mas eu vou só, já para não ficar a dúvida, um spoilerzinho, para não ficar a dúvida, né? Vamos dizer, eu adulterei, né? Eu adulterei. Precisa você dizer com quem, não o nome da pessoa, mas eu adulterei, no caso do rapaz lá, com uma mulher casada, é mais grave ainda, porque se a pessoa é casada, o outro é casado, o negócio é mais grave ainda. Se só um é casado,
um pouco menos, mas é grave, né? Então, tem certas coisas que você precisa mencionar para o padre. Eu adulterei, eu me encontrei com essa pessoa 5 vezes, precisa dizer. Se eu não sei quantas vezes, foram várias vezes. Se foi só uma vez. Isso precisa ser dito, porque isso é peso também. Por que que é peso? Porque se tu tá indo confessar um pecado, é porque tu sabe que ele é pecado, né? Certo? Se tu cometeu ele uma vez, e aí tu não foi mais, aí já havia em teu coração o desejo de não pecar mais. Mas tu pecou uma, pecou duas, pecou três naquele mesmo pecado, 4, 5, é outro peso. Porque tu tem consciência, tu vai e faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ou seja, tu tá crucificando Jesus várias vezes com o mesmo pecado. Aí isso leva a minha outra pergunta. Quanta gente, o sentido da confissão, você confessar e não pecar mais. Então você sabe que tem Sim. o intuito de, mas pode acontecer. No caso de, tô pecando, tô sabendo que eu vou fazer de novo. No sentido Não tem de- validade. não tem. Não tem No validade. sentido, Por isso que a pergunta dela, por exemplo, a pessoa que não é casada não pode confessar. Por quê? Porque o padre vai dizer assim, tu vai te separar? Tu vai deixar de ter vida marital? Não. Então não pode confessar. Porque não tem a intenção de sair do pecado. Entendeu? Por isso que não pode. Que as pessoas, ai, quem não é casado não pode confessar, que maldade. Não, não é maldade. É para que a pessoa se corrija. Ou busque, né, o caminho. Entendeu? É isso, não é maldade, não é severidade, não. Gente, Jesus é muito claro. Quando ele perdoa todas as vezes na palavra de Deus, que fala do perdão de Jesus, que ele fala do perdão, ele diz, vá e não peques mais, não voltes a pecar. Ele não diz, tá tudo tranquilo, ó, fica fria, fica tranquila, tá beleza. Foi essa vez, vai lá, vai, vive tua vida. Não, não. Ele diz, vá e não tornes a pecar. Oi? Só um parênteses, assim, porque realmente, você bem falou, nós somos pecadores, a gente vai cair de novo. Quando a gente confessa, pelo menos eu confesso, naquele propósito, porque essa que é Esse é o maravilha X, precisa ter o propósito de não cair. Não é que a gente não vai cair, a gente é fraco, mas eu preciso ir com o propósito de não cair, Outra coisa, de não ir. confessar isso aqui, mas uma semana que vem eu marquei um negócio que eu sei que eu vou fazer de novo. Aí não adianta. Entendeu? E esse aqui eu acho que é o maior benefício do. Porque assim, não podemos comungar em pecado, né? Carta de Paulo aos Coríntios, quem comunga em pecado É como a própria condenação. E esse que é, para mim, a grande maravilha da confissão, é porque quando você entra em estado de graça, eu não estava comungando porque eu estava em pecado. Confessei, estou em estado de graça, vou agora poder ficar com Jesus. Esse que é um grande estímulo para não voltar a pecar. Exato, exato. É assim. E aí entra algo invisível do sacramento. Porque o Felipe falou, né, Felipe? O que é o sacramento, Sim. semana passada. É um sinal visível de uma graça invisível. Então, todos os sacramentos. Então, o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, né? Então, todos os sacramentos têm a graça invisível. E a graça invisível do batismo é ser inserido na graça de ser filho de Deus e receber o Espírito Santo, que é o mesmo do crisma, que é a graça invisível, é a efusão do Espírito Santo. A partir do crisma, você recebe ali o sacramento, é ungido com o óleo, que é o sinal visível, né? A vela, sinal visível. Então, mas tu recebe uma graça invisível, que é o Espírito Santo começa a agir verdadeiramente dentro de ti, porque tu deu a abertura, foi a tua decisão. Então, todos os sacramentos. E a graça da penitência é exatamente essa, a força e o poder do Espírito Santo para te sustentar, né? E aí, em conjunto com o sacramento da comunhão, que nos fortalece, porque também é uma graça visível, o pão é um sinal visível de uma graça invisível, que é o próprio Jesus, que a gente não vê. Receber o corpo de Cristo, que nos fortalece, que é o pão da viagem, né? O viático. Não vou entrar no sacramento dos outros que vão falar. A gente deve se aproximar mais pra frente sobre esse ponto, mas a questão do ato penitencial dentro na missa. Qual seria um exemplo do que a gente falaria do que a gente refletiria nesse momento?
os pecados, só que os pecados veniais, não são os pecados mortais. A gente já falou, não já, sobre o pecado mortal aqui? Não. Pronto, pecado mortal. Ô pai, fala aí do pecado mortal. Explica aqui, vem aqui. É porque eu acho que ele explica melhor que eu. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é assim. É quando você sabe que fazer isso é pecado. Você começa a fazer um planejamento em cometer. Você consente, né, sabendo que é pecado, que vai ofender a Deus, e comete o pecado. E tem que ter matéria grave. E tem que ser de uma matéria grave. Não é dizer assim, eu vou ali... Beber uma cerveja, beber até uma me cerveja bebedar. e tal. Eu sei que Sei que vou me eu bebedar. vou me embebedar. Vou sair de casa só para tomar uma cerveja, me embebedar a noite todinha, até cair no chão de bêbado. Eu sabia que era um pecado, né? Planejei onde é que eu vou no bar, vou com quem, vou com o Luiz, tá? Chamar o Luiz, ainda vou levar ele para pecar também. Então, vamos embora junto, a gente bebe e tal, e bebe até a hora que cair. Ainda assim não é um pecado mortal, mesmo que eu soubesse, porque não é matéria grave. Agora, se eu planejar matar alguém, né? Ou se eu planejar, mais comum, que é matar, adulterar, se eu planejar, ali passou uma mulher linda, não, peraí que eu vou dar um jeito de, vou lá, vou saber descobrir onde é que ela trabalha, e vou lá, eu vou descobrir onde ela, sei lá, faz academia, onde estuda, qualquer coisa. Aí eu começo a ir planejando o que é que eu vou fazer. Agora o que eu vou dizer para ela, como é que eu vou fazer o approach e tal, vai. Pensa, planeja um negócio e tal, executa. Aí a matéria grave, é pecado mortal, morreu, é direto do inferno. Se não tiver o perdão, né? Se não E se aí arrepender. os pecados de matéria Veniais. grave, os pecados de matéria grave, normalmente são os pecados Dos 10 mandamentos. dos 10 mandamentos, né? Que são de matéria grave. Contra os 10 mandamentos. Aí, mas aí depois eu vou ficar devendo, tem alguns outros pecados que também são matéria grave que não Estão nos dentro dos 10 mandamentos. Mas também são Mas matéria a gente grave. vai... E os pecados veniais são aqueles que alimentam, que a gente Os se da alimenta igreja? para poder cometer um mortal. Sim, das leis da igreja também. Da lei da igreja, tem mais alguns. Agora, os veniais são esses... É porque eu não gosto de dizer, são os pecados mais leves. Não existe pecado Não é leve. pecado leve, é porque o pecado venial é gula, são normalmente os 7 pecados capitais, gula, ira, mas eles são... Tem um São Bernardo, ele dizia que o que é... Não, ai meu Deus, eu até anotei aqui. Não é que a gente não vá confessar a ira, não é que a gente não vá confessar a gula, especialmente se ela é voluntária, Deixa eu ver sabe? se eu acho bem Você que eu botei confessa, São porque é Bernardo. voluntário. Agora, ele se torna capital quando você comete sem o desejo, Pronto. sem a... Sabe? São Bernardo, Você vai ele pra uma dizia festa, assim... come muito. O que nos faz perder Deus não são os maus pensamentos, são os maus consentimentos. Por quê? Guilherme falava do adultério, né? Do planejamento. Então, você olhou uma mulher bonita, ou você olhou um homem bonito, você é casado. Olhou um homem bonito, uma mulher bonita. Olhou, passou na tua frente. Pô, um homem bonito, né? Malhado e tal. Beleza, passou. Pronto, passou. Se eu viro a olhar aquele homem bonito ou aquela mulher bonita mais uma vez, e aí eu já começo a olhar de outra forma. Acabou. O pecado começa no segundo olhar. No segundo olhar. Ali já morreu, ali já acabou, já pecou. Então, só para tentar explicar para a Juliana, para todo mundo, né? Durante a missa, a gente tem a graça de receber o perdão dos nossos pecados veniais, né? Desses pecados que seriam mais leves, entre aspas, né? Aqueles pecados que a gente peca contra a lei de Deus, contra os 10 mandamentos, né? Tem uma lista, né, mais extensa, né? Contra os mandamentos da igreja e entre outros. Esses sim são pecados graves. A gente rompe a nossa amizade com Deus, então a gente precisa ir no confessionário se confessar. Isso. Voltando aqui rapidinho. Então pronto, que horas são? 8h57. Tá. Eu só explicar uma coisa. Tá, pode explicar. Às vezes a gente confunde. A gente pensa, por exemplo, a pornografia é um pecado? É grave? Não, não é grave. O pecado grave é a luxúria. Porque a pornografia, ela é uma consequência de um pecado que está ali atrás. Né? Por isso que a gente elenca gula, ira, luxúria, avareza, inveja, que mais? É que tem que saber o que está dentro de tudo isso. Aí Esse dentro é que é o desses negócio. aí, dentro desses 7 pecados, eles vão criando filhos.
centenas de filhos, e a pornografia é um desses filhos. Mas que é grave, porque ele enfraquece a pessoa que é viciada em pornografia. A gente teve uma discussão no nosso grupo esses dias aí muito forte por conta da pornografia e da bebida, né? Porque a gente qual é o limite entre o vício e o que não é vício, que você viu por acaso? O limite é só o tempo. Quando você começa a se acostumar com aquilo, se torna... Para sair do vício da pornografia, meu amigo... E tem se falado muito na internet ultimamente sobre o vício da pornografia, que tá... Eu acho que sempre existiu, mas eu acho que por causa da internet, isso se tornou mais fácil, mais acessível, né? E não é só isso, é porque os 3 grandes poderes que o inimigo oferece, ele ofereceu para Jesus, né? Dinheiro, fama e poder, né? Então, o poder e o sexo, o poder, o prazer, do prazer, e o ter, do prazer. né? O poder... Do prazer ele vai, sabe, ele vai... Aí inimigo, dentro do prazer tá a gula, né? Ele A não gula, chega gula é na prazer. gente assim, ele não chega quebrando com os 2 pés na porta, não. Ele chega arranhando a porta devagarinho assim, aqui, deixa eu entrar, deixa só eu ver como é Só que uma é. vez. Deixa eu ver aí dentro como é que é teu Só coração. uma vez. Aí ele vai entrando. Aí você vai permitindo, vai fazendo as permissões, permitindo. E aí, tu gente, vê, já foi. assim, uma coisa importante da gente ver, porque a gente sabe, falar sobre pecado, e todos nós somos pecadores, falar sobre pecado, querendo ou não, é como se, deu um peso, né? Pesou. Porque a gente começa a se ver, se olhar e saber, pô, pequei, então pesou. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é aliviar, eu não quero aliviar o peso do pecado, não, o pecado é pecado, o pecado é ferir Jesus na cruz de novo, tá? É dizer, Senhor, tu morreu aí na cruz e tanto faz como tanto fez. Mas deixa eu dizer uma coisa, ao contrário de se tornar um peso nas nossas costas, né, nós precisamos, e isso a gente vai falar na próxima aula, a respeito do filme, nós precisamos entender que esse peso já foi carregado por Jesus. Jesus, ele se vestiu com os nossos pecados. Eu já falei isso, não sei se aqui. Jesus, a segunda pele de Jesus são os nossos pecados. Ele se vestiu dos nossos pecados. E isso causou em Jesus, e aí é uma coisa que é muito estudada pelos teólogos, o peso dos nossos pecados. Sabe quem já assistiu o filme da Paixão de Cristo? E agora mesmo, essa última temporada de The Chosen, que mostra o sofrimento de Jesus no Getsemane, né? Ali a dor de Jesus no Getsemane, sabendo o que já ia acontecer com ele, que ele suou sangue, rezou muito, né? Ali, eles não retratam, mesmo retratando toda a dor, não retrata ainda direito o que de fato era aquilo. Aquela dor e aquele sofrimento de Jesus era um romper profundo com a divindade. Ali começava a pesar sobre Jesus o pecado. Imagina, a coisa mais pura, sem mancha, sem nada, começa a cair sobre ele toda a sujeira da humanidade, todo o nosso pecado sobre ele. Então, naquele momento e até a cruz, Jesus vai paulatinamente rompendo com a comunhão com o Pai. Aquele grito que Jesus dá na cruz, Pai, por que me abandonastes? A gente fica meio assim, poxa, Jesus dizer isso, Pai, por que me abandonastes? Ele não diz, a Bíblia inteira a gente vai dizer, eu e o Pai somos um? Como assim, né? É porque sobre ele, na cruz, estavam os nossos pecados. E onde o pecado está, não há comunhão com o Pai. Entenderam? Entenderam? Tem um nomezinho para isso, é mistério da substituição. Naquele momento, é substituído toda a divindade de Jesus pela humanidade. E sobre a humanidade de Jesus caíram os nossos pecados.
Por isso a grande dor e sofrimento de Jesus. Pode vir, pode completar. A gente pensar, quando lá não estava no paraíso, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles fizeram o quê? Eles fizeram ofensa a quem? A Deus. Eles ofenderam a Deus. O nosso pecado é uma ofensa direta a Deus. Para desfazer, para repor, ou para fazer a reparação dessa ofensa a Deus, só Deus poderia fazer. Por isso Jesus, para fazer a reparação dos nossos pecados que ele carrega exatamente nesse momento que ele está sofrendo lá no jardim. Isso provoca em Jesus um choque. Pode falar. Pode parecer besteira, mas Não, nenhuma coisa besteira. quem é que pode se confessar? Quem pode se confessar? Pode se confessar. Por exemplo, eu cometi um pecado e eu quero me confessar, eu quero pedir perdão. Mas o que tem que ter para fazer isso? Então, todos os pecadores podem e devem, né, se confessar, desde que tem as condições. E uma delas foi o que a gente já falou. Arrependimento e o firme propósito de não pecar mais. O que não quer dizer que não vá por causa da fraqueza. Mas você não tem que ir com esse pensamento. Você tem que ir com o firme propósito de não pecar mais, de romper com o pecado. Porque o que é a confissão? É eu ir diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo. E eu não quero mais aquela vida velha. Eu quero viver diferente. Eu quero o novo. Eu quero a tua graça sobre mim. Então, para isso eu preciso confessar. E ter o propósito de não pecar mais. Não é só isso, não precisa, eu preciso ser batizado, eu preciso... Ah, tá, entendi. Tu fala Lembra dos, da pergunta da semana passada, né? Para receber os sacramentos, tem que ter pelo menos o sacramento do batismo. do batismo. Então, primeiramente isso, né? Você precisa fazer parte da Exatamente. igreja. Agora eu entendi a pergunta. Não que não haja na história alguém É. se confessado antes de ser batizado. É. Tem. A própria Bíblia tem. Sim. Até o que é Filipe que vai lá e compra o cara Filipe, se confessa antes, depois tenta batizar. Depois é que ele vai batizado. Mas Mas a igreja pôs uma ordem. O primeiro sacramento é o batismo, que a gente chama de iniciação, né, cristã. Que você entra na graça. Então precisa ser batizado para confessar. Agora, como eu dizia, a igreja é mãe, Jesus e Deus é misericórdia. A pessoa está na hora da morte. Um exemplo. Na hora da morte. Não é batizado. Ali naquela hora, qualquer pessoa pode batizar. Qualquer pessoa pode batizar. Se está em perigo de morte, não tem um sacerdote. Qualquer pessoa, usando a fórmula correta, porque tem uma fórmula, as palavras têm que ser ditas corretamente. Felipe deve ter dito para vocês. Tudo corretamente, né? Eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazer o sinal da cruz e a água. Claro, você não vai jogar água num doente na cama, mas você tem um aspersório ou uma água ali rapidinho, certo? Então pode batizar. Quer falar? Eu queria só voltar no ponto anterior, só para ajudar um pouquinho a fechar, porque o que está no catecismo aqui, né, sobre o pecado venial e mortal. Né? O venial é quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece a lei moral em matéria grave, sem pleno conhecimento ou pleno consentimento. Ou seja, o pecado, vamos dizer, lei moral leve, falar palavrão. Isso aí é bem mais leve do que, sei lá, espancar alguém, roubar uma pessoa. Isso aí a gente tem consentimento, né? Outra coisa é, por exemplo, eu não sei se me embriagar é um pecado mortal, né? Ou então eu penso que mas eu bebo do mesmo jeito. Mesmo não sendo, acaba agravando o teu ato, né? Do mesmo tempo que algo que é pecado mortal, então não tem consentimento, conhecimento, pode amenizar, mas até isso tem questões, por exemplo, uma ignorância voluntária. Eu não vou pesquisar sobre isso para saber. Para eu não saber e isso aí não ter consciência. se você acha que é pecado mortal e comete, ele vira um pecado mortal. status de mortal. Pode falar. Eu tenho só mais uma dúvida. Tu falou que tem ritual para batizar e tudo mais. Também tem ritual para eu me confessar? Eu tenho que seguir um roteiro, eu tenho que ter uma estrutura para Sim, tu tens que fazer o exame de consciência, né? Primeiro de tudo, pedir o Espírito Santo, né?
que vem, eu vou até ler no final uma oraçãozinha que eu vou colocar no grupo, que é muito boa para a gente fazer antes de confessar. Pedir o Espírito Santo, né, para que te ajude na confissão, para que ilumine o teu coração e a tua mente, para lembrar dos pecados, especialmente os graves. Segundo, ter pelo menos a atrição, que eu falei, né, que é a contrição imperfeita. Mas buscar sempre que Deus, colocar o coração para que tenha a contrição perfeita, ou seja, o arrependimento perfeito. Feito o exame de consciência, você vai, eu pelo menos faço assim, eu anoto, para não correr risco de esquecer. Então, eu anoto os pecados que o Espírito Santo vai me revelando, anoto todos. Diante do sacerdote, tem que dizer, eu pequei. Padre, eu pequei e vim pedir o perdão de Deus, a misericórdia, porque sou pecador. Tem que dizer, você tem que se confessar pecador. Já chegar lá já direto, já soltando, não. Eu pequei, eu sou pecador. E outra, dizer o nome do pecado, como eu disse. O nome, quantas vezes, com quem. Tá? Tem mais alguma coisa, vocês estão lembrando aí que eu possa ter esquecido? Então, e ao final, depois da absolvição que o padre dá, ele vai dar a penitência. Caso ele não dê, peçam a penitência. Se o padre esquecer, porque às vezes eles esquecem, né, de dar uma penitência, peçam a penitência. Padre, o senhor não deu a penitência, qual a minha penitência? A penitência tem que ser feita em seguida à confissão. Sim, terminou de confessar, o padre deu a absolvição, reza o ato de contrição. Aliás, antes da absolvição, reza o ato de contrição e o padre absolve. A contrição normalmente Eles têm, se não tiver, eu, Isa Maria, nesta idade de 58 anos, não sei decorar, é uma vergonha, mas não sei. Então, o que eu faço? Boto bem aqui no... A nossa maior preocupação não era ter que confessar, era porque a gente no final tinha que falar o ato e aí a gente ficava morrendo de medo. Eu boto aqui no meu celular já no ponto. Então, o padre terminou, eu digo, padre, não sei, mas eu não vou mentir, terminar de confessar e mentir, não. Padre, eu não sei o ato de contrição, eu posso ler? Pode. Geralmente ele já tem. Geralmente eles têm na mesa, mas já fui em lugar que não tem, viu? Não se confie, não. Pode falar. Só uma dúvida. Depois da minha catequese, eu passei muitos anos sem me confessar. E aí, quando eu fui me confessar, eu achei que eu estava cheia dos pecados, né? Aí o padre só mandou eu rezar uma Ave Maria. Pois é. Não é, eu fiquei assim, é só isso. Pois é. Tem vídeo sobre isso. Esse é um problema. Eu nem me sentia assim, liberta dos pecados. Então, pois é, ainda tem isso, que acarreta sobre a gente, tipo assim, poxa, eu acho então que não valeu, né? Porque uma Ave Mariazinha, podia mandar rezar menos rosário de joelho no milho, né? Mas, tô brincando. Mas assim, se o teu coração pede, o padre deu uma Ave Maria, beleza, reza a Ave Maria, tem que rezar. Mas aí tu vai diante de Deus, Senhor, hoje eu vou rezar um terço. Porque eu acho que eu preciso, né, rezar esse texto, fazer uma penitência a mais. Eu vou deixar de comer tal coisa, uma penitência a mais. Eu vou fazer... E aí tu vai e faz. Isso é real, porque rezar uma Ave Maria não é penitência. Não, gente, rezar uma Ave Maria não é penitência. E aí ainda tem mais uma coisa, que aí eu vou esticar na próxima semana, mas tem uma coisa, existem pecados que precisam de reparação. E a gente vai falar na próxima semana. Pode falar. Quais são as penitências possíveis? E depende do padre. Por exemplo, eu já recebi... O Espírito Santo suscita no teu coração. Mas, por exemplo, Dependendo do pecado, o próprio Espírito Santo te suscita. Que repare esse mesmo. Que vai, às vezes, o Espírito Santo, normalmente, ele faz isso. Ele te suscita uma penitência que vai exatamente em cima daquele pecado, né? Deixa eu pensar aqui uma coisa. Fazendo uma obra de misericórdia também. Fazer obra de misericórdia. Ajudar uma pessoa que está precisando de alguma coisa, fazer uma doação, cuidar de um doente, visitar. Esse é o dia do maior confessor da São João Maria Vianney, né? O que eu ia falar? Me perdi um pouquinho aqui. Eu ia falar. Porque senão não são as orações, né? Pode ser. Isso. Por exemplo, aqui tinha um sacerdote, não sei se todo mundo conheceu, o Frei Rogério. Chamava todo mundo de Santinho? Santinho. Lá na Igreja do Carmo. Igreja do Carmo. Quem não conheceu, sinto muito para quem não conheceu, viu? Que era um santo. Aí a gente ia conversar com ele só chamava a gente de Santinha. Ele dizia assim, Santinha casada?
Quanto tempo? Aí dizia, tem filho, Santinha? Tem. Aí ele mesmo ia perguntando, era até bom conversar com ele, porque ele fazia as perguntas, né? Mas às vezes, se você tem consciência, ele não perguntou, tu vai lá e conta. Aí todo mundo que ia em Frei Rogério dizia assim, eita, que Frei Rogério me deu uma penitência pesada. Gente, ele nunca me dava penitência pesada e eu não era que eu fosse santa, não. Eu dizia, mas por que Frei Rogério não me dá penitência pesada? Mas também eu não pedia, eu deixava ele dar. Eu não ia dar as costas para ele dar chicotada. Mas uma vez ele me deu uma penitência, rezar um mês. Todo dia, de joelho, um Pai Nosso de braços abertos. Imagina aí. Hã? É penitência. Não é nem o joelho, é os braços abertos, que dói, que pesa. Né? Isa, só para fechar essa questão da Jéssica, né? Eu sempre falo isso na catequese de crianças, fica mais palpável, né? Quando a gente decide se confessar, né? Eu preciso me confessar. Primeira coisa, eu preciso fazer o exame de consciência, eu preciso reconhecer o que eu vou confessar, quais são os meus pecados. Então é fazer esse rememorar, né? Quais são os pecados. Primeiro ponto, reconhecer quais são os pecados que eu tenho na minha vida. Segundo ponto, se arrepender desses pecados. A gente não pode se arrepender desses pecados depois que chega na confissão, não, é antes, a gente precisa se arrepender antes, né? Para poder ir lá e acreditar na misericórdia de Deus que Ele vai nos perdoar, né? Então a gente precisa se reconhecer e fazer o que me propõe, não tornar mais a pecar. Terceiro passo, se confessar propriamente dito, né? Se confessar propriamente dito de forma, né? Contar tudo, né? Todas as formas que a Isa já contou, né? Dizendo o dia. Dizer o nome do pecado, né? quantas claro, vezes, a gente com precisa quem. ser sucinto, né? Mas ali não é o momento. Tu não vai contar a história do pecado, não é foi às isso. 4 horas da manhã. Finaliza o padre. Confessamos, beleza, né? Fizemos todo o rito da confissão, né? Confessar o seu pecado, fazer o ato de contrição. Terceira parte a última parte, perdão, é cumprir a penitência. Então, não cumprir a penitência também compromete o seu perdão, né? Então, basicamente, esses 4 passos eu gosto de pensar assim. Primeiro, reconhecer, se arrepender, confessar e cumprir a penitência. Isso. Basicamente. E o cumprir a penitência que eu falei, que é em seguida, claro, vai depender. Por exemplo, o Frei Rogério mandou eu rezar um mês, então não dava. Então era todo dia a penitência que ele me deu durante um mês. Mas aquela penitência, uma Ave Maria, vai lá diante do Santíssimo, se ajoelha e reza a tua Ave Maria. Só para a gente encerrar, pronto, fechando, aquilo que Guilherme falou sobre Jesus, né? Que adquiriu o direito de nos perdoar. Aí eu vou ler aqui uma parte que eu acho muito importante da gente ouvir. Eu falei sobre a dor de Jesus revestido dos nossos pecados, que é a segunda pele de Jesus, são os nossos pecados. Né? Então Jesus, ele sofreu muito porque houve esse rompimento. E Jesus foi iniciado em todas as sutilezas do mal, para vocês terem ideia, né, da dor e do sofrimento. Aquela dor, aquele sofrimento era porque aos poucos ele era iniciado nas sutilezas do mal, o todo santo, o todo puro. Né? E as últimas consequências do pecado, que é o afastamento do Pai. Então, por isso, a dor maior de Jesus foi o afastamento. Ele que é um com o Pai. E aí, Pai, por que me abandonastes, né? O pecado é aplicado em Jesus como segunda pele. E a cruz de Jesus é a grande confissão. Ali, os pecados são destruídos na cruz. É destruído todo o pecado. Tá? Isa, mas aí a gente peca e tem que voltar para confessar? Sim. Ali ele instituiu a confissão. Ali ele disse, se arrependerem, vocês vão ser perdoados, vocês vão ser libertos. Né? Porque ele foi o primeiro. Jesus experimentou, quando a gente diz Jesus experimentou de tudo, menos o pecado. Ele não cometeu pecado nenhum, mas sobre ele caíram os nossos pecados. Então ele experimentou a dor do pecado, que é a separação de Deus, a pior das dores. E o que Jesus ganha carregando tudo isso? Né? O que ele ganhou? Carregando todos os nossos pecados. O direito de nos perdoar. Isso foi o que ele ganhou, o direito de nos perdoar. Somente aquele que carrega tudo pode tudo perdoar. Amém? Eu vou ler a oraçãozinha que eu falei para o final da confissão, mas eu vou colocar lá, né?
Que Deus esteja em meus lábios e meu coração para confessar com humildade os meus pecados, porque também é um atributo necessário para a confissão, a humildade. Porque não adianta eu ir cheio de mim, né, para o confessionário. Então, que o Senhor esteja em meus lábios e em meu coração para que eu confesse os meus pecados com humildade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Senhor, tudo que nós recebemos de Ti essa noite, todas as graças, toda a formação e a informação que o Senhor quis nos dar, Senhor, para fortalecer, para formar os nossos corações em Ti. Que a nossa inteligência, Senhor, o dom que o Senhor nos deu, possa captar, possa acolher, possa aprender. E depois tudo isso, Senhor, desça ao nosso coração para amar, para acolher com amor todos os ensinamentos que o Senhor nos dá. E que longe, Senhor, de se tornar peso sobre nós, nós tenhamos a consciência que o Senhor já carregou esse fardo por nós. E todos os dias nos espera no confessionário. Todos os dias está de braços abertos para nos acolher num abraço misericordioso e nos envolver no amor do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguém quer partilhar alguma coisa da formação de hoje? Ainda se quiser tirar